Frei, então vamos falar sobre a mais recente obra, né, que é a Bíblia Apócrifa, segundo o Testamento. Quero que o senhor nos conte como é que foi esse processo, de tudo que o senhor vem contando aqui pra gente, nos explicando, né, de todas as suas obras anteriores a essa. E foi um processo longo, com certeza, tiveram muitas traduções. Fala um pouquinho, por favor. Essa obra, eu falo assim que, na verdade, né, para mim agora é um filho predileto. Porque, produzindo durante todo esse tempo esses outros 6 livros, comentando os livros apócrifos, eu nos últimos 10 anos eu pensei assim, a gente tem que também oferecer uma possibilidade em língua portuguesa, de forma acessível, com uma linguagem mais simples para o nosso povo, o texto integral dessa literatura apócrifa. Isso é sensacional. E aí então a gente se propôs, eu já tinha esse projeto com a editora Vozes há bastante tempo, e aí nos últimos anos ela falou, vamos terminar? Vamos. Então surgiu essa ideia de apresentar em um único volume, porque você pode encontrar alguns textos fragmentados, né? Entendeu? Mas numa única obra, não. Aí que surgiu a ideia? Uma obra mais completa. Completa. Então aqui, primeiro que eu quis dar o nome de Bíblia, porque a palavra Bíblia é biblos, biblioteca, e significa biblioteca, vários livros, como nós temos lá na Bíblia Católica inspirada, 73 livros, 66 para os evangelhos, 39 para os judeus. É uma biblioteca, porque você tem 180 livros que não entraram. No Novo Testamento é 120. Correto? Então por isso que eu coloquei Bíblia apócrifa, porque é uma palavra grega que significa escondido, oculto, que os primeiros cristãos usavam de forma escondida da liderança da igreja. Por um exemplo, Apocalipse de Pedro, o bispo de Rossos, Serapião, sugeriu que as comunidades pudessem ler o Apocalipse de Pedro. Depois ele proibiu, mas muitas comunidades continuavam lendo o Apocalipse de Pedro de forma oculta, né? Escondida. Evangelho de Maria Madalena, oculta. Na palavra apócrifo vem a palavra cripta também, que tinha nas igrejas, escondido. Mas é uma palavra que já foi usada na filosofia, no mundo grego. Aristóteles já usava a palavra grego, apócrifos. Para dizer, são textos que falam de divindades, mas são diferentes dos outros. Certo, né? Perfeito. No mundo evangélico, às vezes se usa a palavra apócrifo para referir a Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, 1 e 2 Macabeus, que é aqueles livros que não tem na Bíblia católica. Que Lutero tirou da Bíblia católica. E eles chamam esses livros aqui de pseudoepígrafes, falsos, pseudo-falsos escritos. No fundo, hoje já também, depois de Dan Brown com o Código da Vinci, se usa mais a expressão apócrifa, mais generalizada, para entender que são esses livros. Certo. Então, por isso aqui, nessa Bíblia, eu chamo Segundo Testamento também, com uma novidade, porque antigamente fala Antigo Testamento e Novo Testamento. Verdade. Ou os alemães falam então das Alte, ou Velho Testamento. Que nós, os estudiosos, achamos que não é bom usar a palavra antigo e novo para não dar a entender que um é melhor do que o outro, mas para dizer uma continuidade. Primeira aliança é o texto judeu, segunda aliança, segundo Testamento, cristão. Então qual que é a intuição que a gente fez aqui para produzir essa Bíblia? Eu fiz toda uma introdução primeiro, para colocar o que é apócrifo, o que é canônico, como é que desenvolveu, como é que está o status questiones dessa pesquisa atualmente. Importante isso mesmo. Então quem vai ler essas 50 primeiras páginas é importante. E eu não procurei fazer uma coisa assim, muito rodapé, evitei isso o máximo, para que não seja uma leitura cansativa para quem não é acadêmico. Então que uma mais pessoa dinâmica simples mesmo. possa. E aí escolhi Evangelhos da Infância. Aí traduzi aí 5 evangelhos. Depois o Evangelho de Maria, sobre a vida de Maria. O Evangelho sobre José. Os Evangelhos sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, como José de Arimateia, a descida de Cristo aos infernos, Evangelho de Pedro.
os evangelhos gnósticos, que eram aqueles que tinham uma posição contrária ao cristianismo, e depois os evangelhos sobre a história de Pilatos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. E depois um pequeno comentário a outros textos fragmentados que não tem todos eles em estado assim, de tradução, porque são pequenos fragmentos. Certo. Que eles foram descobertos ao longo dos tempos. Né? O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, Tomé, foi descoberto somente em 1945. É recente, é uma coisa muito recente. Exatamente. Né? E nem todo, também, né? Assim, o pessoal diz, às vezes falta um pedaço. E a igreja não aceitava também. É muito interessante. Esses textos, né? Nos últimos anos, eu, por exemplo, quando comecei a publicar mesmo no início do ano 2000, tive muitas reações, inclusive de bispos, dizendo, pare com isso, não leva à frente, não pode ler esses textos, mas eu sempre disse, olha, não é verdade, a gente tem que levar esses textos à frente, sim. O povo tem direito de conhecer essa literatura que traz as origens dos cristianismos, ou traz os cristianismos perdidos. É um modo de pensar que foi abafado ao longo da verdade. História. Então você precisa de conhecer. Não é objetivo, agora... Por que ocultar uma parte, né? O objetivo também não é dizer, agora esses textos serão considerados inspirados. Não. É você dialogar com a coisa. E assim como você tem que ter o olhar crítico diante do texto canônico, você também tem que pedir leito do texto apócrifo. Né? Então aqui é muito interessante. As pessoas vão perguntar assim, por exemplo... Com certeza, as pessoas todas têm curiosidade, né? Como é que foi, por exemplo, a infância do menino Jesus? Com certeza. Então, qual foi o objetivo que a gente fez aqui? Olha, um texto grande, né? Um texto é formado de Bíblia mesmo, eu brinco. Então não tem nesse que nem livro, não. Isso aqui é uma Bíblia. É uma Bíblia, exatamente. Alguém até falou assim, olha, a Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém vai te processar, porque você pegou a cor da Bíblia e o tamanho da Bíblia de Jerusalém. Exatamente, mas o designer está muito parecido. O designer é parecido. Então aqui só fizemos assim com gravura, o Evangelho do Nascimento da Infância de Jesus. Conta uma curiosidade pra gente do Evangelho do Menino Jesus, do Nascimento. Então aqui só peguei assim... Jesus criança. Aí eu peguei, por exemplo, então aqui o Evangelho de Tomé. O pseudo Tomé da infância, que é um evangelho que conta a história de Jesus 5 aos 12 anos, e é do ano 170. Uau! É bem, né? Próximo dali, muito próximo de Jesus também. E aí isso é um detalhe, quando falar da infância, porque a criança não tinha valor naquela época, então se queria dar valor à criança e dizer, assim como tem Jesus adulto, ele também tem o Jesus foi criança, claro. Criança. Então aqui começa, por exemplo, eu, Tomé israelita, julguei necessário transmitir a todos os irmãos procedendo do paganismo os conhecimentos da infância de nosso Senhor Jesus Cristo e de todas as maravilhas que realizou desde o seu nascimento em nossa terra. Aí, aos 5 anos de idade, o menino Jesus estava brincando com uma correnteza d'água. Depois da chuva, recolhia a água em pequenas poças e tornava límpida em um instante, dominando-a com a só palavra. E aí, a historinha vai continuar, que está brincando lá, e ele fez com barro 12 passarinhos. E era dia de sábado. E não podia, não nada, podia, né? No judaísmo não pode, no sábado, exato. Aí, um judeu foi lá e falou para José, olha, teu filho está na correnteza. Ele apanhou massa de barro e fez de 12 passarinhos. Mesmo. Ele profanou o sábado. Aí José vem correndo e fala com ele, por que faz isso no sábado, meu filho? Não é permitido fazer, você sabe? Aí o que o menino Jesus fez? Bateu palma e os passarinhos saíram todos voando. Sensacional, gente. E a gente tem que ter esse olhar mesmo assim, será que é tudo isso mesmo, né, que acontecia? E é muito interessante, muito interessante. Seu pai era carpinteiro, ele fabricava naquela época arados e julgos. Certa vez o encarregaram de fazer uma cama. Eu explico aqui na frente, poucos usavam cama naquela época, né? Para uma pessoa rica, para um rei de Jerusalém, ele tinha cama. Aconteceu, porém, que uma das varas era mais curta do que a outra, e José não sabia o que fazer. Disse-lhe o menino Jesus, põe no chão as 2 peças, igualas de um lado. Assim fez José. Jesus postou de um outro lado, pegou uma vara mais curta e a esticou até ficar comprida quanto a primeira. Que delícia, gente, de ler essas histórias. Maravilhoso, muito bonito. Maravilhosa. Maravilhoso. Agora, tem outras histórias aqui também. Claro, imagino. E aí vai. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o Evangelho de Maria Madalena. Quando o senhor fala de Maria Madalena. Porque Maria Madalena,
muito se fala da relação dela com Jesus, né? Existem muitas conspirações em relação a isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também. Tá. Então esses... Até porque era um universo muito machista, né, Frei? Que não deixava... Sim. As mulheres se sobressaírem em absolutamente nada. A mulher era como a criança, era um nada. Isso, né? Isso. Então, o Evangelho de Maria Madalena, ele pertence ao ciclo dos Evangelhos. De Tomé. Junto com Tomé, Tá. mas ele é o Evangelho gnóstico. Que se acreditava que vinha da luz e a luz se voltaria. E que Maria Madalena seria uma gnóstica perfeita. Esse texto que nós temos, ele então é do ano 150, né? E foi a tradução dele para o cópita saídico, língua usada no Egito no século V. Então o gênero dele é de ditos e sentenças. A história da descoberta desse texto é que um camponês estava cuidando de suas ovelhas e numa caverna no Alto Egito, em Nag Hammadi, ele escutou um barulho diferente, foi lá e achou dentro de um vaso esse rolo um pergaminho do Evangelho de Maria Madalena. Por que isso? Porque teve no ano 396 um papa chamado Gelásio, que listou 60 livros dizendo para a igreja, para os cristãos, para não usar, e dizia, esses são apócrifos, e dentre eles estavam o Evangelho de Maria Madalena, usado pelos monges no Alto Egito. E os monges pegaram esse texto, como também outros esconderam. E pegavam os vasos, né? E colocavam lá dentro, lacravam com cera e esconderam debaixo de carvalhos na terra. E ali permaneceu por muitos e muitos séculos. Até que foram descobertos, como também os de Qumran, dos textos canônicos. E interessante diz a história, a tradição, que ele chegou em casa, explicou isso para a mulher estava brigado com a mulher. Ele pegou esse camponês. Aí ele jogou aquele manuscrito no fogo. Aí ela conseguiu salvar ainda, porque dava dinheiro para os camponeses vendendo isso, né? Portanto, esse evangelho, os 6 capítulos deles, não tem. Começa no capítulo 6 já. Que deve ser perdido, né, nessa ocasião. Não se encontrou mais. Pode até que encontrar. Esse dia mesmo encontraram um fragmento do evangelho da infância de Tomé, né? Recentemente, alguns meses atrás aí. Então, começa assim, o que é a matéria? Ela durará sempre? O Salvador, o Mestre, respondeu, tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará às suas raízes. A matéria retornará às origens da matéria. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Pedro disse a Maria Madalena, já que tu te explicasses tudo e te faz o intérprete dos elementos dos acontecimentos do mundo, explica também para nós o que é o pecado no mundo. E é Maria Madalena o tempo que vai falando o que Jesus disse para ela. Jesus disse, não há pecado, sois vós que fazeis existir o pecado quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adulta, quando fazeis coisas conforme o adultério. Aí está o pecado. Isso é muito forte. Eis porque o bem veio entre nós, ele participou dos elementos da vossa natureza, a fim de conduzi-los às suas raízes. Então, olha aqui uma ideia bem alternativa. Pecado não existe. Nós nascemos em estado de graça. Esse negócio de falar que a gente nasce em pecado é herança judaica no cristianismo, né? Do pensamento judaico. A gente nasce em estado de graça pura. Total. Tornamos-nos pecadores quando imitamos outros. Então, o que vai acontecer? Primeiro, antes de continuar, eu diria o seguinte. Maria Madalena não era prostituta. Quem fez de Maria Madalena prostituta foi o Papa Gregório Magno, no ano 596, na Catedral de Milão, pregando aos milaneses e aos homens para chamar a conversão. Ele falou, inspirai-vos aqui no Evangelho de Lucas 7, que diz lá com a pecadora, vai e unge os pés de Jesus. E ele fala, essa pecadora é Maria Madalena. Não está escrito Maria Madalena em Lucas. No Evangelho de João fala que talvez seria até Maria, a irmã de Lázaro, que fez isso. Mas aquela pregação dele entrou na história dizendo que Maria Madalena era pecadora. E não era. Tanto é que a igreja, em 1969, soltou um pedido de perdão a Maria Madalena. Que tornou-se santa, né? Depois tornou-se santa. O Papa agora celebra dela dia 22 de julho. Falou, não é pecadora. Olha. Né? É interessante a gente saber de onde vem isso. Isso porque, por exemplo, lá pelo século II, o Evangelho do ano 150,
Irineu, por exemplo, Santo Irineu, escreve dizendo, da agora em diante, quem conceder poder às mulheres na igreja vai ser expulso da igreja, vai ser considerado herege. E ela era importante. Ela era mulher de rica, inclusive estão descobrindo a terra dela, né, a Magdala, descobertas arqueológicas lá em Israel. Muito interessante. E ela apoiou Jesus. E como Jesus era aquele homem completamente diferente do judaísmo, ele acolheu mulheres, ele fez tudo. Ele era muito diferente mesmo. Ele era um grande revolucionário, né, Frei? E esse evangelho, então, mostra essa ligação muito forte, né, de Maria Madalena com Jesus. E mostra também a relação de Pedro com ela. Pedro disse a Maria Madalena, nós sabemos que o Salvador te amou diferentemente das outras mulheres, que foste muito amada por ele. Diz-nos as palavras que ele te diz, da quais tu te lembras, nós não tivemos conhecimento ouvindo. Ele sugere aí uma relação entre homem e mulher mesmo, né? Isso, inclusive no Evangelho de Filipe, fala que ela era amada de Jesus e o beijava frequentemente na boca. Bom, isso cria muito escândalo, né? Por causa do beijo. Quando a gente pensa... Mas o beijo, na visão gnóstica, é transmitir o saber. Olha, tá vendo? Transmitir o conhecimento. Agora, se Jesus também teve uma relação de afinidade com Maria Madalena, qual o problema disso? Exato, é isso que eu ia dizer. Isso não vai influenciar em absolutamente nada. Na nossa fé. O problema dos outros é muito estrutural, eclesiológico, puritanismo muito pudor mesmo, e muito julgamento. Frei, conta um pouco mais pra gente, porque aí o senhor traz também Evangelho de São José, Maria. Fala um pouquinho sobre eles. Esses o que a gente pode esperar aí na leitura. O carpinteiro de Maria são textos que eu classifico como textos complementares, quer dizer, eles complementam as ideias que não estão nos canônicos. Então, Maria é a mãe de Jesus. São aqueles 3 pilares que o senhor tinha dito antes, né? Isso, complementares, aberrantes, complementares e alternativos. Sim. Então, destes complementares, nós conhecemos um pouco sobre a história de Maria, como ela nasceu. E tem um evangelho que chama Proto-Evangelho segundo Tiago, ou a Natividade de Maria. Então, conta como os pais de Maria, que se chamavam Joaquim e Ana, eles não tinham filhos, e Joaquim foi ao templo de Jerusalém para fazer a sua oferta, e ele não é aceito porque ele não tinha dado descendência para Israel. Aí ele volta para casa, vai chorar, a esposa Ana fica... Aliás, sabemos Joaquim e Ana que é os pais por causa disso. Ela fica entristecida. Ana lamenta a Deus porque que ela não teve filhos. E Deus concede a Ana, então, a gravidez. E segundo essa tradição, sem a presença de Joaquim. Olha que interessante. Muito. Aí ele volta para casa, Ana estava grávida. Depois eles combinam que então ia levar essa menina para ser consagrada no templo. Daí a consagração de Nossa Senhora. Então, completaram-se para Ana os meses da gestação. No 9º mês deu à luz. Ela perguntou à parteira, a quem dei a luz? A parteira respondeu, uma filha. Ana exclamou, hoje minha alma foi adoecida e deitou a criança. Quando se completaram os dias prescritos pela lei, Ana fez a purificação pelo parto, deu peito à criança e a chamou de Maria. Ela vai cuidar de Maria, né? Dia a dia tornava-se mais robusta a criança. Quando completou 6 meses, sua mãe o colocou no chão para ver se permanecesse de pé. Deu 7 passos e voltou ao colo de sua mãe. Sua mãe a tomou dos braços, dizendo, tão certo como vive o Senhor meu Deus, não andarás por essa terra, até que eu te conduza ao templo do Senhor. E preparou-lhe um santuário no seu quarto, e não permitia que nada de profano ou de impuro lhe tocasse. E a chamou as donzelas de um dia sem mácula para entreter-se com ela. Aí leva Maria, ela vai ficar no templo de Jerusalém dos 3 anos até os 12 anos. Quando ela completa 12 anos, o sacerdote fala, agora entra a menarca da mulher. Ela não pode ficar mais aqui, porque ela vai tornar o templo impuro. Isso, ela se tornaria impura. Menstruação torna impuro. Aí diz a tradição, então, desses textos, que aí José entra na história, chama todos os homens, pede a eles que trazem um bastão, e que o sumo sacerdote ia rezar, e no bastão, o Deus ia dar um sinal. Certo. Então esses textos vão dizer que quando o sacerdote reza, o báculo de José floriu, tornou-se um lírio. Uau! Daí aquela expressão da flor
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Verdade. Lindo. E aí é o lírio de São José que aparece nas imagens. Ele já era um homem de 90 anos. Olha. Viúvo de um primeiro casamento de 49 anos, 1 ano de viuvez. Tinha 6 filhos, 2 mulheres e 4 homens, que seriam os irmãos de Jesus, que está lá no canônico, no Evangelho de Marcos. Aí José leva Maria para casa. Aí então José vai lá, e depois vem toda aquela história que o anjo que aparece para ela, a mesma coisa, nasce, o sonho de José, depois toda a história deles indo para Belém, que não está na Bíblia lá, os reis magos, aquela história toda, aparece ali nesses textos apócrifos, o nome deles. Complementa tudo isso, maravilhoso. Que bacana. Ouvindo o senhor, dá vontade da gente sentar e não parar de ler mais. Ler. Eu comentei isso hoje, eu falei assim, eu comecei a folhear a Bíblia, porque foi recente o lançamento, eu também estou com ela recentemente, falei assim, e o pior é que não dá vontade de parar de ler, a gente fica cada vez mais curiosa, cada vez mais interessada nos textos. Ontem mesmo eu recebi de uma pessoa que eu conheço lá em Belo Horizonte, falou, já comprei a minha, já estou lendo, já li 600 páginas. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Quem lê no Brasil hoje 600 páginas? Exatamente. Nossa, hoje... Eu falei, fico feliz com isso, que sinal que a leitura tá fácil. Então só pode saber, porque eu encontrei com um amigo no supermercado, comentei que eu ia entrevistar o senhor, ele falou assim, já tenho a minha Bíblia e já estou também folheando ela para todo lado. Falei, tá vendo? Exatamente. E tá adorando. Mas aí vem toda a história deles lá, o casamento, toda essa história do nascimento de Jesus, muito parecido. E vai contando toda a história, inclusive depois da morte, a viagem para o Egito. Muito interessante aqui, a viagem para o Egito, como eles fazem. Com ele pequeno, né? Com Jesus pequeno, a volta do Egito. Lá no Egito ele vai conhecer Lázaro, vai conhecer até o Judas Iscariote lá, que já falava que era um menino malvado, já desde pequeno, lá no Egito. Tá vendo? Hoje é muito interessante. Muito rico. É muito rico. É a imaginação literária dos primeiros cristãos, gente. Isso é muito legal. Porque a igreja fez com que isso não pudesse chegar até a gente. É muito... Sabendo depurar, sabe, Renata? Dá para você ler. É isso. É o que o senhor disse, é ter esse olhar mesmo crítico. Como você tem que ter olhar crítico. Também para a Bíblia canônica, exato. Frei, além dos livros, da sala de aula, da igreja propriamente dita, o senhor também está nas plataformas digitais, nas redes, o senhor tem um canal no YouTube que é muito rico, né? O senhor dá muitas aulas ali, gratuito inclusive. Eu queria que o senhor me contasse o que o senhor acha, essa questão das redes, ela é importante nos dias de hoje para a evangelização também? Ela é fundamental. Quem não conseguiu entrar nesse mundo digital... Tá fora. Tá fora. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Eu concordo com o senhor. Se há bem pouco tempo era a televisão que era o boom, não é a televisão mais hoje. É isso aqui, ó. É verdade. Vamos aproveitar e dar os arrobas do senhor? Então estou no Instagram, chama @FreiJaci. Vou pedir a edição para colocar aqui pra gente. @FreiJaci, você me encontra lá no Instagram. No YouTube eu tenho um canal, que comecei desde a época da Panambia, chama canal Bíblia e Apócrifos, com Frei Jaci, o canal Bíblia Apócrifos, você acha lá. Então lá eu apresento cursos, aulas, reflexões bíblicas, só ir lá na playlist que você vai ver, e temas de atualidade também. Perfeito. Então lá nesse canal. Eu participo também de um canal, chama canal São Jerônimo. Nós começamos na pandemia com 20 professores ligados à PUC, de Belo Horizonte. Sim. Hoje ele expandiu, hoje nós somos 51 biblistas do Brasil inteiro. Nossa, que sensacional. Que soltam uma reflexão a cada dia. Que bacana. Cada dia um. Eu faço lá 2 vezes por mês. Faz um rodízio, né? Existe ali. Estou lá presente também. Bacana demais. Né? Apresentando essas reflexões. Também um evangelho do dia com um pequeno comentário. Aqui em Divinópolis agora também estou presente na Rádio Divinópolis, toda quinta-feira, às 11h30, com uma reflexão bíblica também. Olha que maravilha. Na Rádio Divinópolis. Começou tem pouco tempo, mas acho que é um espaço também de divulgação. Quanto mais, melhor, né, Frei? A gente atinge mais pessoas, e isso é muito importante. Ali do Centro Franciscano também nós temos o curso de teologia, que ele é presencial e online também. Né? Muita coisa bacana, Frei. Muita coisa. E agora a gente está abrindo espaço também com presença na TV Aparecida, na TV Pai Eterno.
com Não, o senhor está com uma projeção gigantesca e isso é maravilhoso, assim, a gente fica muito feliz de ver. E eu queria que o senhor, inclusive agora com a Bíblia Apócrifa, o senhor está pelo Brasil inteiro fazendo lançamentos, né? Cada dia num lugar, a gente que te acompanha nas redes percebe essa mexida, essa andança muito grande também. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, pode ser por aqui, nosso público do De Prosa, falando da mensagem que o senhor quis nos trazer. O senhor já nos deu aqui uma degustação, falou muito sobre isso, mas com a Bíblia Apócrifa mesmo, assim, uma mensagem, o que o senhor quis transmitir ao finalizar essa obra para o leitor? Eu queria dizer que é importante, o ser humano, na sua essência, ele é sempre um perguntador. Nós sempre nos perguntamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu diria assim, uma metade das nossas vidas a gente passa procurando curar as feridas que a vida vai trazendo a gente vai aprendendo a ressignificar. E a outra metade da vida da gente, a gente procurando explicar o inexplicável. E quando a gente chega no ápice de entender, está na hora de se partir, né? Mas eu acho que o segredo da vida é saber viver e ressignificar. Então, o ser ecumênico, ser uma pessoa de diálogo, de compreender quem disse antes, quem disse agora e quem vai dizer no futuro, é muito importante. Então, quando me deparo com a Bíblia canônica ou com a Bíblia apócrifa, né, para mim é conversar com os meus antepassados na fé, na esperança, no amor, no acreditar que Deus está presente na vida da gente. E que Ele guia a gente, Ele é a nossa luz. Deus é luz, e é essa luz que a gente deve caminhar sempre. E nunca dizendo, eu tenho a razão, ou o outro não tem a razão. A razão está entre nós dois. É o meio. É o meio, é a compreensão. Então entender isso, caminhar, esperar sempre. Maravilhoso, E como João diz, viver sempre nesse amor, né? Aliás, a gente falava do 3 antes, interessante, né? Nós temos, como diz os gregos, o amor eros, o amor filia e o amor ágape. Essas fases da vida da gente. Você no primeiro relacionamento é o amor eros, que você encontra o outro, busca, se entrosa. Depois você constrói um projeto juntos, né? É tão real. É o filia. E depois você vive esse projeto no fim da vida, numa vida amorosa, por exemplo, de um casal, ou numa vida de fraternidade, que é o amor ágape. Então é preciso do companheirismo, né? No processo da vida. Processo da vida. Aprender sempre. Então ter esperança sempre, amar sempre, estar sempre com Deus na frente da vida da gente. O resto, tudo passa. O sofrimento passa. Verdade. A vida continua. Obrigada, Frei. Frei Jaci, eu trouxe um vinho para a gente fazer um brinde, para a gente finalizar essa prosa maravilhosa. O senhor nos deu uma aula, é maravilhoso realmente ouvir o senhor. Eu ficaria aqui horas e horas, tenho certeza que o público também está adorando. E eu sempre trago um vinho, alguma coisa que tem alguma relação com o que a gente fez, com o que a gente falou. E hoje eu trouxe um vinho da uva Syrah para o senhor, porque é uma uva que tem uma profundidade muito grande. Ela, quando colocada em taça e em contato com o oxigênio, ela se abre muito, trazendo especiarias, trazendo aromas diversos e sabores também, e isso é com o passar do tempo dela aqui em taça para se abrir, como os textos que o senhor traz para a gente também, nessa Bíblia que é tão sensacional. E eu quero agradecer o senhor de verdade, assim, pela oportunidade, pelo seu dispensar de tempo, que hoje o tempo é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida, e agradecer por esse legado que o senhor tem fortalecido tanto dos franciscanos e tem nos deixado em um aprendizado tão grande. Então, por favor... Eu que agradeço. Aqui. Agradeço mesmo, Frei, muito obrigada. Um brinde ao senhor, a sua sabedoria, a sua generosidade. Olha. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo seu trabalho também, viu? Muito obrigada. Saúde. Pessoal, mentira! Antes da gente finalizar, eu quero que o senhor conte pra gente só uma palhinha, um spoiler sobre as viagens que o senhor está fazendo com o pessoal. Conta, por favor. Eu sempre ajudei também nesse processo de evangelização, entendendo que é importante você voltar aos lugares bíblicos, né? E ali revisitar esse lugar com um olhar crítico, com um olhar libertador, com um olhar de fé e com um olhar de cultura.
Então, nos últimos anos, eu tenho acompanhado grupos a Jerusalém, no Maravilhoso. Egito, né? E agora, em outubro, do dia 2 ao dia 18 de outubro, estarei acompanhando um grupo, pela terceira vez, nos caminhos de Paulo, Olha, que na interessante. Grécia e na Turquia. Que maravilha. Então, uma viagem fantástica, a gente vai passar lá por Istambul, Atenas, Capadócia, Lugares históricos, cheios de... Laodiceia, Tessalônica, a ilha de Patmos, as ilhas gregas lá em Patmos, onde João escreveu o Apocalipse. Uau! Então, uma viagem assim fantástica pelos caminhos de São Paulo. E quem tiver interesse de participar, de ir acompanhar o senhor nesse passeio, como que a gente entra em contato para fazer? Pode ser em contato com a empresa que é a Mazel Tour, mas também pode fazer contato comigo pessoalmente, né? Ou nas redes sociais. Nas redes sociais, ou pelo meu telefone também, que é o 31 Sim. 9942 2920. Perfeito, vou pedir também para a edição colocar aqui. 31 9942 2920. Frei, Lá no Instagram também tem que maravilha, que prosa boa, gratidão, aprendi muito com o senhor aqui hoje, tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu. Vamos tomar nosso vinho? Vamos tomar nosso vinho. Saúde! Tchau, tchau pessoal, até o próximo!